Olá pessoal, chegamos na quarta e última lição do mês de junho aqui na plataforma Discipular Kids. Lembrando que esse mês de junho nós tivemos 5 domingos e a quinta lição foi a lição extra sobre o dia do pastor. E agora nós vamos concluir o tema Crianças Cheias do Espírito Santo, baseado em Atos 2, a descida do Espírito Santo. E para essa lição nós liberamos para você, assinante, o livro 3D que está impecável e você pode conferir agora. Como vocês já sabem, aqui em nosso portal nós disponibilizamos os visuais físicos, que no caso dessa lição foi o livro 3D, e também os visuais em PDF e PowerPoint para Data Show. Eu quero aproveitar e reforçar para você, assinante, que o visual em PDF é o mesmo do PowerPoint. Às vezes a história tem muitas imagens, o arquivo fica pesado. Então, para que vocês tenham facilidade para baixar o arquivo, nós convertemos o PowerPoint em PDF, porque também o PDF vai abrir em qualquer computador, e alguns computadores, alguns notebooks e alguns aparelhos não tem PowerPoint. Então, quando você abre o visual em PDF, é o mesmo visual PowerPoint, porque o PDF é padrão e qualquer dispositivo vai fazer a leitura do arquivo em PDF. E agora, sem perca de tempo, vamos para o planejamento de aula, porque nós vamos ensinar para as crianças o que de fato é ser cheio do Espírito Santo. Sem perca de tempo, vamos conhecer o planejamento de aula dessa lição, que é muito importante para fechar com chave de ouro essa temática tão importante. Muito bem, pessoal, aqui no planejamento de aula nós temos como valor ou princípio: o Espírito Santo é real. O memorizando Atos 2, versículo 4, parte A, e a base bíblica Atos 2. E é interessante reforçar para que você, professor, estude toda a referência, todo o capítulo bíblico, e não se limite apenas no resumo que nós deixamos aqui para vocês. E seguindo aqui no planejamento de aula, os objetivos da lição são esses: ensinar que o derramamento do Espírito Santo foi o cumprimento de uma promessa do próprio Jesus, mostrar que o Espírito Santo nos dá coragem para falar de Jesus com ousadia, levar a criança a entender que o Espírito Santo transforma corações e nos ajuda a viver como verdadeiros cristãos. Materiais necessários, todo aquele material básico que você já conhece, ministração da aula para você introduzir e receber as crianças, ou até mesmo encerrar a lição, deixamos o hino Vem Espírito Santo da Ana Luísa. Para o memorizando, o nosso clássico dado da memorização, que você que é assinante já conhece e já sabe como funciona. E eu quero aproveitar e deixar um recadinho aqui para você que é assinante, para você que é novo assinante aqui na família Discipular Kids. As nossas lições têm um padrão. Então nós não conseguimos sair desse padrão para atender a demanda individual de um assinante, tá? O que deve ser feito é você adaptar o nosso material para a sua realidade. Eu falo sempre isso nas aulas, tá bom? Então, se tem alguma dinâmica que lá na tua igreja o teu pastor não vai permitir, então você não faz. Ou você muda a dinâmica, ok? Outro ponto, os recursos visuais. Nós liberamos os recursos físicos, que são entre eles avental, luva e livro 3D. Esses são os 3 recursos visuais que nós usamos, que é padrão da nossa plataforma. Se você não consegue fazer impressão desse material para usar o material físico para a contação da história, você vai usar o visual em PowerPoint ou em PDF. É por isso que nós liberamos, nós somos uma das únicas, ou se não a única plataforma que, além de liberar recursos visuais físicos para impressão, liberamos os visuais digital, que é uma inovação nesse meio. Então você tem 2 opções de visuais. Algumas lições vocês têm mais de 3 opções de visuais. Em algumas lições nós já deixamos luva, livro 3D e o visual em PowerPoint e PDF. Então você tem diversas opções. Eu sempre falo para vocês, se você tem uma TV na salinha do Ministério Infantil, você vai economizar muito conectando um notebook para ministrar a aula com os visuais em PDF ou em PowerPoint. E cá para nós, os nossos visuais são muito lindos. Então você precisa aproveitar esse material. Seria impossível atender e gerar conteúdos, ou melhor, e gerar arquivos de acordo com a realidade de cada um. É mais fácil você adaptar para a sua realidade. Então nós deixamos aqui o Perguntas e Reflexão, que nós iremos falar sobre ele daqui a pouquinho. Desde quando nós inserimos essa dinâmica aqui no nosso portal, nós já adaptamos e mudamos muito. A princípio era só uma frase para você imprimir, cortar, dobrar o papel e ler para as crianças. Hoje vocês têm a caixa da reflexão e deixamos o cartão com a pergunta de reflexão. Se você acha que não é interessante fazer a impressão desse cartãozinho, então você não faz. Você pode pegar aqui no plano de aula, escrever a pergunta no papel e colocar na caixa, tá? Então o nosso padrão é o cartão. Se você não acha interessante fazer a impressão, se você não acha interessante usar essa dinâmica, então você não usa a dinâmica e dá tudo certo. Então você precisa adaptar a sua realidade. Agora nós vamos para a dinâmica do debate e reflexão, que é o fechamento da nossa aula. Continuando nosso planejamento de aula, contação da história 35 minutos, atividade 20 minutos, escolha a atividade de acordo com a idade das crianças, atividade de debate e encerramento 15 minutos,
essa é a dinâmica da caixa da reflexão, em que nós deixamos aqui 4 perguntas, e essas perguntas são baseadas na história bíblica estudada, trazendo para a realidade das crianças, para o contexto do dia a dia dessas crianças. Deixamos aqui também uma resposta para auxiliar o professor, ok? Então é uma dinâmica bem importante que você precisa realizar no final da sua aula. E lembrando que esse tempo que nós aqui deixamos o tempo para cada dinâmica vai também depender da tua realidade. Em alguns casos você vai aumentar, em outros casos você vai diminuir. Você precisa fazer isso de acordo com a sua realidade. O nosso planejamento é para 1h30 de aula, tá bom? Agora nós vamos para a contação da história. Vamos lá. A nossa história começa com a ressurreição de Jesus e quando ele aparece para os seus discípulos. Naquele momento, os discípulos ficaram surpresos com a presença de Jesus. Jesus passou vários dias entre os discípulos, mas chegou um momento em que Jesus voltou para o céu. Mas antes disso, ele prometeu para os discípulos que iria rogar ao Pai que enviasse para eles o Espírito Santo, o Consolador. E naquele momento, Jesus sopra sobre os discípulos o vento do Espírito Santo. E ali fica uma promessa, que os discípulos seriam impactados pela presença do Espírito Santo. O tempo passa, Jesus volta para o céu e os discípulos começam a passar por perseguições. Aquele povo era a igreja primitiva, os discípulos do Senhor Jesus. E em um determinado momento, eles estavam reunidos porque estava chegando ali o dia de uma festa muito especial, que era a festa das primícias, onde essas pessoas iam oferecer sacrifícios e iam oferecer o seu melhor. O que era primícia, eles ofereciam para Deus. E claro, naquele momento, sem que ninguém esperasse, houve algo muito impactante. De repente, a Bíblia diz que houve um vento forte, um vento impetuoso, e muitos que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousava sobre cada um deles. Então, ali estava se cumprindo a promessa que Jesus fez para os seus discípulos e que o profeta Joel também profetizou. A Bíblia diz que alguns ficaram cheios da presença do Espírito Santo, mas outros não entendiam o que era aquilo, achavam que aquelas pessoas estavam embriagadas, zombavam, riam, ficaram atônicos, sem entender o que estava acontecendo, mas aquele homem cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, se põe em pé e fala para aquelas pessoas que o que está acontecendo ali é a presença do Espírito Santo, é o que Joel profetizou, é a promessa de Jesus se cumprindo na vida daquelas pessoas, na vida dos discípulos. Então aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo e ficaram impactadas. A Bíblia diz que naquele dia milhares e milhares de pessoas aceitaram Jesus como Salvador, entregaram a sua vida para Jesus. E o que nós precisamos extrair dessa história, claro, é a presença sublime do Espírito Santo, mostrar para as crianças que aquela presença não foi só para os adultos, mas também para todas as pessoas. E se a criança crê, ela pode sim ser cheia do Espírito Santo. Mas dentro dessa temática, nós vamos falar para as crianças que ser cheia do Espírito Santo é orar. Criança cheia do Espírito Santo, ora. Criança cheia do Espírito Santo, ler a Bíblia. Precisamos ensinar as nossas crianças que ser cheio do Espírito Santo é muito além do choro durante o culto, do movimento, de pular, de marchar na terra. Eu sou assembleiano, sou pentecostal, sou pregador itinerante e creio nesse mover, porque eu senti esse mover quando eu tinha 7 anos de idade. O Senhor me batizou com o Espírito Santo com essa idade e eu tenho convicção do quanto Deus toca o coração de criança. Só quem ouviu a voz de Deus na infância consegue entender o tamanho e a dimensão do que é sentir a presença de Deus na infância. E quando Deus falou comigo a primeira vez, ele usou um pregador. E esse homem estava pregando em uma festa de mocidade. E ele desceu do púlpito, foi onde eu estava e colocou a mão na minha cabeça e profetizou na minha vida. Tudo que eu vivo hoje, na minha vida ministerial, eu ouvi na infância. Então eu não tenho como não crer. Se você não teve o privilégio de, na sua infância, conhecer a doce e suave voz e presença do Espírito Santo, eu só lamento. Mas quem já teve essa experiência sabe o quanto é impactante. Mas precisamos ensinar as crianças que ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que chorar no culto. Quem é cheio do Espírito Santo vive uma vida de santidade, de testemunho. Inclusive, o tema de julho é crianças vivendo em santidade. E nós vamos começar logo com a história de quem? De Sansão. Tá impactante, hein, gente? Aguardem. Então, precisamos ensinar isso para as crianças. Que ser cheio do Espírito Santo é uma criança que ora, que lê Bíblia. É uma criança que evangeliza. Evangeliza na sua família, evangeliza na escola, evangeliza onde tem oportunidade, porque ela é cheia do Espírito Santo. Entende? Porque ela, para ser cheia do Espírito Santo, ela precisa colocar em prática as palavras de Jesus, aquilo que Jesus falou, o que a Bíblia fala. Então, criança cheia do Espírito Santo é uma criança que não vai para o culto só para conversar, mas vai para adorar o Senhor. A criança cheia do Espírito Santo, ela chega na igreja, ela dobra os joelhos para orar, ela tem reverência na hora da palavra, ela participa do devocional do culto, dos hinos da harpa, ela vai para a igreja com o sentimento de adorar ao Senhor. Então, é importante falar isso para as crianças. Eu falo muito isso para as crianças da minha igreja, sempre falo isso. Que ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que o emocionalismo. Eu creio na presença de Deus na vida das crianças. Em muitas ministrações eu prego e as crianças choram, sentem a presença de Deus. Jesus batiza crianças com o Espírito Santo. Gente, eu vou contar pra você, as experiências que eu tenho são muitas de criança que me viu
viu pregar e ficou desejando ali o batismo do Espírito Santo e não conseguiu ser batizado naquele dia, mas 3 meses depois eu encontrei com essa criança, com essa igreja, em um outro congresso, em uma outra cidade, e aquela criança, durante esses 3 meses, orando para Jesus batizar, e Jesus permitiu eles se encontrarem comigo e essa criança ser batizada naquele momento. Depois de 3 meses do congresso dessa criança, e o Senhor colocou no coração dela o desejo de falar em línguas estranhas, o desejo de ser batizada, e quando ela encontrou comigo, ela foi lá no púlpito, onde eu estava dizendo que queria ser batizada naquele dia, e eu dizia pra ela assim: quem batiza não é o tio Mason, quem batiza é Jesus, então vai pro teu lugarzinho, dá glória a Deus e aleluia, e você vai ver que quem sabe o Senhor te batiza hoje. E a menina foi e ficou lá dando glória a Deus e aleluia. E antes da ministração, Jesus já tinha batizado com o Espírito Santo. Então, isso é impactante. Isso é a presença de Deus e nós cremos nisso. Mas eu sempre falo para as crianças, inclusive, quando nas ministrações as crianças são batizadas, eu tento dar um discipulado ali dentro de 5 minutos e dizer para elas: vocês não vão deixar de serem crianças. Vocês vão continuar brincando na vida de vocês. Batismo com o Espírito Santo não pode roubar a infância de criança. Mas o batismo é um revestimento de poder. É algo novo, é algo diferente. E se eu tenho o Espírito Santo, eu sou diferente. Então eu vou ali discipulando as crianças e falo isso para elas. E quando eu tenho a oportunidade na minha igreja, eu sempre falo para as crianças que não adianta você passar o culto inteiro conversando e na hora que o pregador pede para ficar de pé, coloca um hino de adoração, um hino emocionante, você começa a cantar, começa a chorar. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, o culto tem que ser racional. Começo, meio e fim. Se não tiver isso, é pura emoção. Por quê? Porque nós precisamos discipular as nossas crianças segundo a palavra de Deus. Então, sim, o Espírito Santo, ele está sobre todos nós, mas precisamos seguir as palavras de Jesus. Então, criança cheia do Espírito Santo é uma criança que lê Bíblia, que ora, que evangeliza, que dá testemunho, que é referencial, que obedece. Crianças cheias do Espírito Santo são crianças que agem de forma diferente. Não pode acostumar as crianças a estarem na igreja só vivendo emoção e lá na escola e lá em casa não tem fruto do Espírito Santo, nada flui e fica levando a mesma vida. O evangelho, ele tem que ser transformador e o Espírito Santo nos ajuda para isso. Falar para as crianças que o Espírito Santo nós sentimos como vento, como fogo, como brisa, entende? Como água, tudo isso, gente. Então deixa Deus te usar, se aprofunda nessa história aí, fala sobre o Espírito Santo para as suas crianças e que essa lição tenha causado impacto na vida das crianças e dos professores também. Então nós precisamos falar para as nossas crianças com temor, com amor, com carinho e com ousadia, em nome de Jesus. Então essa é a 4ª lição, a descida do Espírito Santo, para fechar com chave de ouro o tema crianças cheias do Espírito Santo. E agora vamos conhecer as atividades que nós preparamos para essa lição. Vamos lá. Muito bem, pessoal, aqui nós encerramos o tema Crianças Cheias do Espírito Santo, um tema tão poderoso que trabalhamos aqui no mês de junho. Em julho já temos um tema novo, Crianças Vivendo em Santidade. Nós vamos falar sobre Sansão, o Nazireu de Deus, vamos falar sobre os pecados dos filhos de Eli, vamos falar sobre o tabernáculo, o Santo dos Santos. Gente, vai ser tremendo esse tema, precisamos falar de santidade para as nossas crianças, então você aguarde. E se você ainda não faz parte da nossa família Discipular Kids, venha fazer parte. O link para você se tornar assinante está aqui na descrição do vídeo. E só lembrando que você também pode adquirir as lições por tema agora no nosso site. O link do site também está aqui na descrição do vídeo. Se você se tornar assinante, você terá acesso a mais de 130 lições que já estão disponíveis no portal. E há mais 4 lições todo mês durante um ano. É bênção demais. E lembrando aqui para você que é assinante, hein? Se você precisa planejar as suas lições, o seu currículo com muita antecedência, para não precisar esperar que a gente disponibilize por mês o material, você pode usar o material do ano anterior. Lembre-se que você tem acesso a todas as lições de 2024. Então, por exemplo, em julho nós vamos trabalhar aqui o tema Crianças Vivendo em Santidade, mas lá no portal já tem lição de julho liberada do ano passado. Em agosto nós vamos trabalhar o tema Heróis da Fé, trazendo uma lição especial sobre o Dia dos Pais, que vai ser a história de Abraão e Isaac. Mas lá no portal de 2024 também está liberado o tema Paternidade, que é o mês inteiro falando sobre pais. Cada semana um pai bíblico diferente. Setembro, sentimentos e emoções. Nós vamos trabalhar sentimentos e emoções esse ano, mas em 2024 nós trabalhamos e o material está disponível. Então tem lá sentimentos e emoções. Você vai trabalhar sentimentos e emoções. E esse ano vamos trabalhar também, porque iremos trabalhar o mesmo tema, mas com lições bíblicas diferentes. Então, se você não pode ou não gosta de ficar esperando as lições serem liberadas pouco a pouco, você pode já trabalhar os temas do ano anterior, que já estão todos disponíveis. Fica aí essa dica. E todos têm plano de aula, videoaula e vídeos animados, ok? Deus abençoe vocês. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilhe e nos ajude a compartilhar o nosso conteúdo. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!